ilustres figuras sobre o que exatamente este valor pode conseguir fazer, portanto, no mercado, quantos artigos podemos adquirir com estes 49 meticais. Antes de entrarmos no debate sobre este aumento ser ou não eficaz, permitam-me saudar aqui os meus convidados, a começar, portanto, pelo ilustre Evandro Massingue, uma vez que é novo nesta casa. A Linhantumbo já é uma espécie de residente, portanto, permitam-me convidar Evandro Massingue para ser o primeiro na sua dissertação. Muito boa noite e bem-vindo a estar aqui consigo. Boa noite, Clement, e muito obrigado pelo convite. Permita-me também saudar a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas. Certo. É um prazer estar aqui e obrigado mais uma vez. Vamos transformar este debate numa espécie de assembleia, pelo menos informal. Vamos. Muito bem. Além de Evandro Massingue, contamos também com a Linhantumbo, está à minha direita, é residente. Muito boa noite. Como sabe, um prazer imenso estar consigo. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede, saudar a si, Clemente Carlos, saudar aí o meu companheiro Ivandro, e também será extensivo para todos aqueles que se encontram lá em casa, sintam-se todos cumprimentados. Vamos sentar, analisar Moçambique, juizar, e todos temos direito de fazer uma reflexão sobre o nosso país. Muito bem. De volta, portanto, assim, Ivandro, não sei se tem aqui algum ponto prévio a esta nossa discussão salarial. Qual é, portanto, a abordagem que se oferece trazer em volta desta questão, portanto, dos 49 meticais que agora são acrescidos ao nosso salário? Sem nenhum ponto prévio, permita-me ir de encontro ao tema. Em relação a esta proposta de reajuste salarial, permita-me ser sincero e dizer que, para mim, esta proposta é uma vergonha. Ok. Reflete, na verdade, a falta de respeito que o governo tem para com o povo. Esta proposta deste reajuste salarial insignificante reflete, na verdade, a desconsideração que o governo tem para com o povo. E isso nos remete a muitas outras reflexões. Uma das perguntas que não se quer calar, Clemente Carlos, é: será que os governantes que decidem sobre a vida do povo moçambicano, os governantes que tomaram esta decisão para este reajuste salarial, será que eles têm noção, têm consciência do custo de vida em Moçambique, dos preços dos produtos, bens e serviços em Moçambique? Eu duvido que conheçam. E já tivemos vários exemplos de provas de que os nossos governantes não têm noção, não têm conhecimento do custo de vida. Há que lembrar, Clemente Carlos, da última vez que a ex-ministra da Justiça esteve no Parlamento para falar sobre a justiça social. Helena Kida. E sobre os transportes. E ela não sabia o que era My Love. Mas ia para debater, discutir sobre a justiça social e sobre os transportes, a segurança nos transportes. E ela não sabia o que é um My Love. Da última vez tivemos o pronunciamento do ex-ministro da Agricultura. O deputado Evandro Massingue tem algum receio em citar o nome da antiga ministra Helena Kida? Não, por acaso só repetir por duas vezes, mas vezes que está com receio. Não tenho nenhum receio. Existe algum protocolo que... Nenhum mesmo. Não tenho receio de pronunciar nome de até porque não estamos a falar mal, é um facto. Não estamos a falar mal, é um facto, e isto está não provado. Sabia o que era My Love. E isto está provado. Temos isto nas diversas plataformas. Há exemplo também do... O ilustre Massingue é deputado. Sim. Sabe o que é My Love? Já subiu My Love? Ou eu passei a vida a subir My Love. Okay. Eu sei exatamente o que é subir My Love. Andar a pé, fazer ligações. Conhece o sofrimento do povo moçambicano? Sem sombra de dúvida. Eu vim da base do povo moçambicano, do sofrimento do povo moçambicano. Sem sombra de dúvidas, eu conheço a vida do povo moçambicano. E é isso que os nossos governantes não têm. Podemos marcar uma edição de Faça Juízo para falar sobre tratores, por exemplo? Podemos, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Permita-me só referenciar outros exemplos claros de que os nossos governantes não têm noção da vida do povo moçambicano. O ministro da Agricultura, da última vez, disse que o povo moçambicano tem 3
refeições. Mas eu posso lhe provar que mais da metade do povo moçambicano, o Celso Correia, mais da metade do povo moçambicano não consegue ter um prato de refeição. Apenas tem pão. Como é que consegue trazer essa prova? Durante o período da campanha, certo, ao fazer a auscultação, a maioria dos jovens, por exemplo, os jovens mudeiros, que vendem crédito e o lucro deles é 1 metical, são 2 meticais, aqueles jovens durante o dia todo só comem pão. Okay. Não tem dinheiro aqueles jovens para ir pagar um takeaway de 150, okay, uma refeição de 100 meticais, de 90 meticais. Esse nem é o lucro diário destes jovens e de várias famílias. Eu estive em casas que a mãe de família, para sustentar a família, vendia pão. Vendia 200 pães por dia. E o lucro de 200 pães ao dia eram exatamente 200 meticais. 1 metical em cada pão. E é desse dinheiro que ela tinha que esperar para depois preparar o almoço, para preparar a janta. Então, mais da metade dos moçambicanos provavelmente não consegue colocar um prato de comida na mesa. E os nossos governantes não sabem disso. Okay. Tivemos um exemplo até do próprio presidente da República. Da última vez ele disse que uma galinha custava 200 meticais. Que é um absurdo. Então, estes governantes que tomaram estas decisões, tem que ficar claro, Clemente Carlos, eles nunca pagaram uma conta. Não são os eles governantes que nunca pagaram uma conta? Não são eles que compram comida. Quem o faz? Eles já têm tudo isto como direito. Okay. Tem todas as contas pagas, tem a casa, tem luz, tem água, tem viatura, tem combustível, tem segurança, tem escola paga para os filhos, tem todos os direitos e protocolos observados. Por isso que não tem ideia de que com 5.000 meticais não é possível satisfazer uma cesta básica. Quanto é que está um saco de arroz? Uma botija de gás? Certo. Quanto é que está uma lâmina de peixe, óleo, açúcar? Também sei que nesta edição o ilustre Massinho preparou uma exposição. Temos aqui algumas imagens que vamos passar ao longo desta conversa. Ao longo da conversa. Mas antes destas imagens, também permita-me ouvir aqui o parecer de Nhantumbo. Nhantumbo, 49 meticais dá ou não dá para fazer a diferença na cesta básica? Olha, se calhar primeiro questionar se este valor o ATM consegue nos dar como clientes de um banco. Quer dizer, é um valor que por mim é triste, é lastimável. Estou deserto de palavras para falar deste número. É um número que, a priori, quando tive até informação, pensei que alguém tivesse falhado ali alguns dígitos, alguns números, que não fosse 49 meticais. Mas mais tarde fui compreender que é uma realidade. Mas isto advém de vários fatores como as políticas públicas, porque nós não podemos somente querer olhar para aquilo que é o aumento salarial, temos que questionar como é que este país tem administrado aquilo que são as suas políticas públicas. Um país que vive na mendicidade, um país que vive importando, um país que não produz. Se um país não produz, naturalmente que o elo mais fraco será o cidadão moçambicano. Por quê? Porque por mais que nós aumentemos aquilo que é o nosso salário, mas aquele indivíduo que vai aumentar o salário também vai ter que aumentar o preço, porque nós trabalhamos em alguma empresa, uma empresa de bens e serviços. Então, este indivíduo, ao aumentar o salário, vai aumentar o preço. Então, para dizer que há uma necessidade extrema do Estado moçambicano tirar proveito daquilo que Moçambique tem por natureza. Nós temos terra, nós temos água, nós temos o clima a nosso favor. Por que não trabalhar esses 3 elementos, por mim aqui elencados, e transformar isto num bem-estar? Porque quando nós importamos, estamos a encarecer a vida do moçambicano. Por quê? Porque o investidor ele faz um cálculo em função da logística e o consumidor final, naturalmente, que vai ficar asfixiado com aquilo que é a compra. Nós temos aqui a Maragra, onde podíamos tirar açúcar, onde mostrou com A mais B que é possível. Temos aqui o Vale de Limpopo, onde já foi um celeiro, não somente da zona sul de Moçambique, mas da zona centro e da zona norte. Ou seja, nós estamos aqui a dizer que não estamos a conseguir dar resposta àquilo que Moçambique foi na era colonial e com poucos recursos, e com poucos indivíduos com capacidade de análise
e de pôr a máquina administrativa a funcionar. Hoje, as várias faculdades e universidades têm trazido para o mercado aquilo que são homens que provavelmente poderiam dar resposta àquilo que Moçambique hoje precisa, mas infelizmente nós temos visto que tem arredondado num fracasso. Olhamos, por exemplo, as empresas de prestação de serviço. A gente olha, por exemplo, os homens que trabalham a nível da segurança. São homens que estão a viver um verdadeiro martírio. São empresas em que quem mais ganha é a máquina administrativa. Aqueles que estão a operacionalizar são indivíduos que menos ganham. Por exemplo, eu pego uma equipe de uma determinada empresa de segurança, coloco aqui dentro da DTV. Vamos compreender que 5 indivíduos ou 4 indivíduos que vão zelar por esta instituição, combinando com a direção da empresa, tem que pagar, por exemplo, 500 mil meticais. Vamos entender que os 500 mil meticais, 20 mil meticais serão para ser pagos os funcionários. Os demais valores vai para a administração. Quer dizer, aqui a gente mostra que estamos numa fraqueza de fiscalização, temos um sindicato inoperante, inútil para os moçambicanos, e os moçambicanos eles vão vivendo de socorro a socorro e ninguém os consegue socorrer. Olha, a questão do salário não pode só ser observado no aumentar. É preciso compreender se a cesta básica, se o nosso mercado favorece ou não. Porque até poderia-se não aumentar o salário, mas os preços estarem ajustados com aquilo que é o salário. Porque a disparidade que existe, as assimetrias, tanto locais e regionais, acabam confundindo aquilo que é o bolso do funcionário. Muitos de nós saem de manhã ou saímos de manhã, vamos para o mercado de emprego. É por uma questão de postura, uma questão de manter a imagem de um trabalhador. Mas, no fundo, eu não sinto o prazer de ser trabalhador e muito menos terei a capacidade de ser um gestor daquilo que eu ganho. Porque para pagar as dívidas já é uma ginástica, tem que ter uma fórmula. O que está a dizer, em outras palavras? Como é que traduz os seus pronunciamentos quando diz que não há prazer em ser um trabalhador? O que exatamente é que está a tentar dizer? Olha, Clemente Carlos, um indivíduo que vive em Mexemele, um indivíduo que vive no Zimpeito, um indivíduo que vive no Buquiço, tem como salário mínimo, se não me engano, são por aí volta de 5 mil meticais. Este indivíduo tem 2 crianças em casa. E muitas das vezes nós sabemos que as nossas crianças não estudam ali nos bairros circunvizinhos, estudam aqui na Jusina, estudam aqui na Francisco Manhanga. E nós não temos um transporte direto que tira de Mexemele até a Jusina Machel. Como é que será para este pai? Os nossos filhos não estudam nas escolas nos arredores? Muitas das vezes não estão ali nas escolas, nos bairros circunvizinhos, estão aqui na cidade de Maputo, estão aqui alguns ensinos técnicos profissionais que acham que têm alguma qualidade, estão aqui na cidade de Maputo. Então, isto acaba asfixiando aquilo que é a vida dos moçambicanos. Por essa razão que o índice de corrupção dentro da função pública vai crescendo a passos galopantes, porque nós sabemos que os agentes do Estado não vivem de salário. Ele tem que fazer milagres, ele tem que fazer qualquer coisa para que venha tirar proveito daquele dia. Porque se tu colocas um indivíduo a ganhar 6 mil meticais, a viver em Machemele, a viver no Santa Isabel, sem que ele não tenha nenhuma coisa que pode lhe fazer adicionar aquilo que é o seu salário, não é negócio, deixa o negócio de lado. Ele como funcionário, ele como funcionário dentro da empresa, dentro da instituição, ele tem que fazer uma ginástica na sua mente para tirar alguma coisa a mais na instituição que não seja algo legal e que nós sabemos que isto vem consubstanciar com aquilo que é a corrupção, que é o roubo. Por quê? Porque há um terreno fértil para os funcionários, tanto do setor privado como do setor público, pautarem por caminhos menos bons, porque o salário em si já é uma lástima. Não vive com 6 mil meticais. O funcionário moçambicano, ele vive de milagres. Não é ele pegar aquilo que são os seus 7 mil meticais e pegar a calculadora, tentar fazer as contas. Isso vai lhe dar um AVC. O Ivandro Massinga teve cerca de 5 minutos, também estive aqui a controlar, também já exaurou aqui os seus cerca de 5 minutos. Vamos passar então para a segunda fase de Ivandro Massinga, portanto, deputado na Assembleia da República. Pediu que organizássemos uma série de fotografias e vídeos. Eu vou pedir também aos meus colegas na realização. Ok? Ainda não chegou a vez. Só vou recordar que temos só 50 minutos de programação. Tudo bem. Podemos até deixar lá para o fim. Okay. Mas eu queria acrescentar algo nos fatores que condiciona com que verdadeiramente não haja aumentos salariais significativos. Ok. É porque há conflitos de interesses.
boa parte das empresas com maior capacidade de empregabilidade, os donos são do regime que governa este país. Ok? São membros do governo. Ok? São camaradas do partido. Boa parte das empresas com maior capacidade de empregabilidade têm sócios que têm poder neste país. Pessoas com poder em Moçambique, pessoas Sim. que estão no partido, E não têm há- interesse mas, assim, em ver as pessoas a receberem bem? Isso implicaria lhes tirar o dinheiro do bolso. Não há um interesse que hajam aumentos significativos no privado, porque é dinheiro praticamente que, entre aspas, mas é da produção da empresa, mas que lhes será tirado dos bolsos. A luta aqui é poupar. É fazer com que essas empresas poupem o máximo possível. Podemos visitar o parque. Mas a inflação não perdoa. A inflação- Os preços estão a subir, o combustível subiu quase que a 100%. No tempo da governação de Armando Guebuza chegou a cerca de 30 meticais o litro, eis que agora estamos a rondar nos 87 por aí. Olha, Clemente, nós podemos visitar o Parque Industrial da Matola. Nós vamos encontrar lá empresas que o faturamento é absurdo, que os dinheiros são expatriados, Ok. mas os funcionários recebem salários equivalentes a 5 mil. Salários básicos, se formos aquelas grandes produtoras na Matola. Multinacionais. Multinacionais. E outro problema é aquilo que eu digo, que a culpa é dos nossos governantes. Boa parte desta culpa é dos grandes diretores, administradores dessas empresas. Eles são os primeiros a dizer aos estrangeiros que aqui em Moçambique nós não pagamos em dólar. Ok? Nós não pagamos esse muito dinheiro. Aqui paga-se salário mínimo e em Metica. Quando éramos mais novos. E tivemos este exemplo com a Mosal. Certo. O exemplo da Mosal foi o que nos chegou aos ouvidos. Ok. Que os nossos dirigentes foram obrigar a Mosal para pagar pouco. Por quê? Porque os quadros qualificados das universidades, das empresas estatais e das outras empresas estavam a fugir para as melhores oportunidades que a Mosal estava a dar. E o nosso governo foi proibir. Disse, não. Igual o salário às demais outras empresas. Mesmo no ano passado, tentou-se travar uma luta para obrigar as ONGs a pagar com a tabela salarial equivalente à tabela do Estado e a não pagar em dólar. Porque estavam a dizer que as ONGs praticamente estão a pagar muito dinheiro. Discutiu-se isso, foi ao debate. Então, temos governantes que são os primeiros a dizer às multinacionais, às grandes empresas, que aqui não se usa o padrão modelo do vosso país, usa-se do nosso país. Em Metical, salário mínimo é 5, é 6, é 7 para este setor. Por que não se deixa aquelas empresas pagarem com um padrão internacional, pagarem em dólar, pagarem e cuidarem dos funcionários como cuidam lá? As multinacionais que estão aqui não fazem com os trabalhadores moçambicanos o que fazem com os trabalhadores estrangeiros. Direito à saúde, segurança, casa, seguro, contra acidentes, etc. Mas por quê? É o nosso governo. É o nosso governo que não impõe, né, este direito a ser conservado dos moçambicanos, Clemente Carlos. Isso tem que ficar claro. Boa parte da culpa é dos moçambicanos. Naturalmente que temos muitos outros fatores que condicionam que não haja este aumento salarial. Um dos quais é o fato de Moçambique não ser um país produtor. Apenas se limitar em ser importador e consumidor. Ok. Isso está claro. Quanto mais o tempo passar, o que nos espera será desgraça, miséria, pobreza, enquanto não quebrarmos este paradigma de apenas depender de ajudas externas, de apenas importar. Se só se importa, nós estamos a dar emprego aos jovens dos outros países. Nós não damos emprego aos jovens. Outro grande problema é que ainda se incute
na cabeça do povo moçambicano que o emprego é a solução para os nossos problemas. Quando devíamos estimular o Quando empreendedorismo. deveríamos estimular o empreendedorismo. Muito bem, mas assim eu volto consigo. Já esgotou novamente 5 minutos. Vou dar mais 5 ao Nhantumbo. Nhantumbo, aqui nos comentários do Facebook, Nelo escreve: olha, Clemente, o problema aqui nem é o salário no verdadeiro sentido. O que o governo tem que baixar são os produtos da primeira necessidade. Todo ele, só assim, portanto, o dinheiro vai ter valor. Mesmo que paguem 100 mil meticais de salário, mas se os produtos continuarem a subir, cada vez mais o salário praticamente não será nada. É mais ou menos esta ideia que este jovem Nelo está a trazer. Nhantumbo, é mais ou menos o que acabou de dizer também, que em paralelo à questão salarial temos também os produtos, os preços no mercado que estão a cada dia a disparar. Esta abordagem de Nelo vai de encontro mais ou menos àquela que foi a sua dissertação inicial. Volto a repetir, o que está em causa aqui não é o número que nós temos final do mês. Ok? Temos um país improdutivo. Nós temos terra, temos água, temos clima, mas não temos aqui homens capazes de transformar isto em benefícios para Moçambique. Ok? Olha, não tem como falar de uma agricultura de subsistência, uma agricultura que depende da água da chuva para nós termos aquilo que é o milho amendoim. Nós temos que transformar a nossa agricultura para uma agricultura empresarial, uma agricultura industrializada. Quantos são os nossos irmãos que estão nos distritos, nas localidades a produzir, mas não conseguem escoar o produto do distrito para as grandes cidades? Por quê? Porque não temos vias de acesso. Olha a única estrada que nós temos, que é a estrada mãe, que é a N1, que nos liga de leste a leste. Ela não está em condições de movimentar a mercadoria de um ponto para outro ponto. Isto prejudica ao produtor. O que acontece é que o investidor, ele arrisca meter o seu carro no interior da localidade e quando lá chega, ele determina o preço que tem que pagar. Aquele produtor já decidiu que nos citrinos que ele produziu, ele quer vender, por exemplo, 10 quilos a tanto dinheiro. Mas quando esta mesma pessoa não tem capacidade de tirar do interior para o exterior, para as grandes cidades, este produto acaba matando aquilo que é o seu próprio sonho, porque eu consigo meter o meu carro lá e digo, eu não vou te pagar este valor, vou te pagar este valor. Então, estamos a dizer, estamos a matar aquilo que é a economia deste país, porque não existe aqui uma legislação que está para regularizar e manter aquilo que é o standard dos moçambicanos. Por mais que o salário chegue até 100 mil meticais, nós devemos estar preparados para pagar um pão ou para pagar 1 quilo de açúcar a 200 meticais. Por quê? Porque a partir do momento em que eu, como investidor, subo o salário, eu tenho que procurar também subir aquilo que é a minha prestação de serviços. E, naturalmente, nós não estaremos aqui a fazer nada. Então, não é o número que tem que subir no final do mês. São as políticas públicas que devem ser observadas. Nós temos que trabalhar a terra. Onde é que estão os agrônomos neste país para trabalhar essa terra arável que nós temos, transformar esta terra em feijão, transformar esta terra em milho, transformar esta terra em algodão? Isto é que vai flexibilizar aquilo que é o processo econômico deste país e não vai asfixiar o bolso do cidadão moçambicano. Porque quando nós importamos, estamos a dizer que é combustível que está em jogo, são as alfândegas que estão em jogo, é o staff, é o número de pessoas que se desloca de um ponto para outro ponto. E eu, como investidor, tenho que fazer cálculos até ter aquilo que é a minha comissão naquele negócio ou os meus lucros. E fazendo todos esses cálculos, porque o meu produto passou em cadeia, passou daquele indivíduo que eu aluguei o transporte, coloquei o combustível, o motorista, tem as alfândegas do Moçambique, tem a própria África do Sul, tem que pagar lá direitos. E quando este produto chega em Moçambique, eu tenho que fazer a um preço que venha corresponder àquilo que é o meu investimento. Então, estamos a dizer que aqui em Moçambique, enquanto nós não olharmos para a agricultura, eu foco a agricultura porque a agricultura para um país racional é a base de desenvolvimento. Um povo com um mínimo
mínimo de alimento em cima da mesa, reclama pouco e raciocina rapidamente. Então, nesta senda, nós não estamos a trazer resposta aos moçambicanos. O presidente Chapo já está há 8 meses neste país, mas eu ainda não vi uma decisão arrojada que muda aquilo que é o quadro histórico de Moçambique, e tu compreenderes que nestes 8 meses nós temos um líder. Eu entendo que ele é mais um chefe de Estado e não um líder de Estado, porque ainda está-se aqui a fazer as realocações do IVA. Vamos tirar o IVA do sabão, vamos realocar para o açúcar. Isto é brincadeira. O que tem que se fazer é pegar naquilo que é o investimento público local, sentar-se. Os ministros devem raciocinar Moçambique. Todas as terças-feiras eles estão reunidos na Ponta Vermelha. Estão reunidos para trazer que luz para os moçambicanos. Porque o problema já foi diagnosticado. Nós temos o DNI. Para mim, o DNI, tudo bem, que é uma mais-valia, mas nesse preciso momento não é satisfatório, porque já se sabe qual é o problema. Sabemos nós que o problema é a CNE. Sabemos nós que o problema é o Conselho Constitucional. Sabemos nós que o problema é a corrupção. Então, sabemos nós que o problema é a fome. E temos todas as ferramentas, temos todos os recursos aqui, tanto como capital humano e como aquilo que a natureza colocou a nosso favor. Vamos transformar isto. Vamos fazer isto transformar-se num bem público e não haver aquilo que é o desequilíbrio na distribuição da riqueza dos moçambicanos. Porque uns comem e outros não comem. Eu dizia aqui há dias que aquilo que é o índice de desenvolvimento humano em Moçambique, ele vai caindo drasticamente. Por quê? Porque os ricos tornam-se mais ricos e os pobres mais pobres. Dos 100% da produção local, 90% vai para os 10% e os 10% vai para 90%. Ou seja, nós não estamos ainda a pensar Moçambique de uma forma lógica. O Nhantumbo já esgotou também o seu tempo, na verdade extrapolou os 5 minutos, passou para 7, mas já vamos agora pedir aos estimados telespectadores também, que têm direito a interagir conosco. Todavia, vamos pedir aqui um certo nível de respeito e cordialidade para com os nossos convidados. Se quiser fazer uma questão ou se quiser comentar as respectivas abordagens, é bem-vindo, desde o momento que use uma linguagem cordial, porque qualquer tipo de linguagem, portanto, desrespeitosa vai obrigar a nossa equipe a cancelar a sua ligação. O terminal já está à sua inteira disposição no rodapé. Queira, por favor, ligar nestes 8 minutos, até quando forem 18h40, vamos parar a nossa interação consigo, estimado telespectador e internauta, para poder voltar aqui aos nossos convidados, que terão direito a mais 1 ou 2 rondas, portanto, divididas em 2 minutos e meio cada, para voltarem a trazer aqui as suas abordagens. Portanto, pode sim ligar 8513 59 927. É, portanto, o número da sua participação. Queira, por favor, ligar, deixar aqui o seu parecer, e para nós é sempre um prazer imenso consigo interagir em torno das notas que marcam a atualidade. Até porque, a nível dos comentários, algumas pessoas já começam a solicitar esta possibilidade de interação conosco. Alô, boa noite. Muito boa noite. Com quem temos o prazer de onde nos fala? Sou Anonimato de Quelimane. Muito bem, meu amigo, 49 meticais é muito ou pouco? Opa, eu não posso dizer nada, porque nem para dizer que é pouco, não consigo. Porque isso é o mesmo que dizer que é nada. Vale mais se não aumentasse. Vale mais se não dissessem nada, estaria tudo bem. Os moçambicanos poderiam agradecer. Certo. Mas há uma coisa, né? Há uma coisa. Eu gosto muito quando estamos aqui no programa e tem deputados. Eu gosto muito, porque é ele que nós temos que atacar. Ele que pode dizer alguma coisa. Como ele que representa nós, então ele pode nos ouvir e ir dizer alguma coisa lá na Casa Magna, onde representa o povo. Certo. Sou deputado. Meu amigo Ivandro, meu representante. Ioiço, caríssimo. Estamos a pedir, quando for lá à Casa Magna, porque vocês devem ter iniciativa de lei, proponham uma lei que reduza todas as gorduras dos dirigentes, inclusive as vossas, retirarem todas as gorduras. Aquilo tudo que vocês não pagam, passarem a pagar com o vosso salário.
tudo. Estou a falar de todos os dirigentes, não importa se é a nível distrital, a nível provincial, a nível central, não importa. Todos os dirigentes ficarem a pagar água, a energia, combustível, alimentação, seu próprio salário, pararem de viver através do suor do Estado. Quer dizer, nós temos que trabalhar para alguém comer sem fazer nada. Só senta no gabinete, está a assinar documentos, eu estou na estrada a transpirar, estou a transpirar na estrada para depois o que eu tinha que ganhar, o senhor ou os senhores é que devem ganhar por causa daquilo que eu estou a fazer. Iniciativa de lei, proponham que reduzam todas as vossas gorduras. Não queremos entender se é o quê. Tirarem tudo, paguem tudo com o vosso salário para ver como é que vocês vão viver. Para verem se vão conseguir aprovar 49 meticais para os cidadãos, para ver se isso é bom. Porque isso tudo, quem aprova isso tudo, é porque não gasta nem 50 centavos para comprar nada, porque acha que os cidadãos com esse dinheiro vão viver. Uma pessoa que não paga alimentação, até roupa que veste, o Estado é que tem que comprar. Então, nem até a escola dos filhos, quem tem que pagar é o Estado. Como é que vai aprovar um valor bom para o cidadão? Isso não vai acontecer. Então, proposta de lei, como deputado está aí, vai nos entender. Percebe que o povo está a reclamar. Então, muito obrigado pela participação. Vai lá na Casa Magna e diz tudo isso, dizer que o povo reclamar. Muito bem, lá está. Clemente, se permitir só 2 minutos para comentar o que o telespectador aqui falou. Olha, eu concordo perfeitamente com o que o telespectador falou. Por exemplo, o preço da luz, energia elétrica no nosso país é absurdo. Mas se formos a ver qual é o salário do PCA da EDM, hoje em dia recebe por volta de 3 milhões. E os outros diretores? E as regalias, as viaturas? Os custos de viagem, etc, etc, etc. É o que faz encarecer os preços de muitos serviços, porque é para custear essas despesas. E não é novidade para ninguém, Clemente Carlos, que mais da metade do orçamento do Estado moçambicano é apenas para serviços. Para gerir serviços, para gerir salários, para gerir bônus, para gerir viagens, regalias, viaturas, casas, etc, etc, etc. É o que faz também encarecer a vida do povo moçambicano. É justo, Clemente Carlos, permita-me só refletirmos. Mais da metade do orçamento do Estado é só para serviços. É para salários, bônus. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Sim, boa noite. Com quem temos o prazer, já nos fala? Aqui, Matola D. Meu amigo, o seu juízo em 1 minuto. Sim, sim. Ok? Sim. Eu quero participar um bocadinho nessa situação do... Já ficou com 50 segundos. Matola D. O senhor não deve nos ouvir pela televisão, por favor. Tem que afastar-se da sua sala ou afinar o volume do seu receptor. Assim não tem como comunicar. Sim, estou longe do televisor. Sim, sim. Certo, fique à vontade, pai. Já ficou com 30 segundos. Sim, é porque aqui a situação, de facto, os nossos governantes não estão a zelar para o povo moçambicano. Aquilo que eles juram por nos servir não é o que está acontecendo. É um absurdo. Hoje, você dentro de casa, mesmo que tenha um espaço, não pode meter um canteiro, porque a água estamos a pagar um valor exorbitante. Diz, até 5 metros, nós pagamos 220. Acima de 5 metros, a água já deixa de ser água, é ouro, tem outros preços. Como é possível isso? Dizem que haveriam de baixar, descontar o IVA, essas coisas todas. Não descontaram absolutamente nada. Estão a brincar com o povo moçambicano. E por que as empresas não aumentam o salário? Porque todas as empresas é dos governantes. E eles até descontam a segurança social e nem canalizam em prejuízo do próprio cidadão. E quando chega o tempo de reforma, não ganham o que devia ganhar. Estão a perceber? Estou a perceber. E essa aí é uma situação muito caricata. Se você for a perceber, o Instituto Nacional de Segurança Social
é dos moçambicanos. Nós contribuímos, é o nosso dinheiro. Mas o próprio funcionário anda com o carro de grande cilindrada e você não tem nenhum aumento, não tem nada. Devíamos ter dividendo, o que a gente não tem. É um absurdo isso, meu irmão. Há qualquer coisa que tem que ser vista aqui. Mas não disse, muito obrigado. Obrigado nós pela participação. Ilustre Massinga. Veja só o absurdo, Clemente Carlos. A situação atual do nosso país, de crise, de pobreza, de miséria, de falta de reajustes de um salário justo, é simplesmente falta de compaixão e falta de vontade política. O governo, pelo menos a mim, nunca vai me convencer de que o país não tem dinheiro. O país tem dinheiro? O país tem muito dinheiro. E por que os moçambicanos não têm? O país tem muito dinheiro. Eu cresci, ouvi e aprendi que nós somos pobres, Moçambique não tem dinheiro, mas hoje que eu sou adulto e a visão abriu-se, ninguém pode me convencer de que nós estamos pobres. As imagens que pediu que... Sim, eu gostaria que passasse essas imagens. Pode ir passando as imagens. Clemente Carlos, como é que nós não temos dinheiro? O salário, por exemplo... Vou pedir aos colegas para colocar em tela cheia, por favor, enquanto falamos. Obrigado. Como é que não temos dinheiro? Enquanto que o motorista de uma instituição pública, por exemplo, recebe 7, 10, 12 mil, não sei qual é o salário mínimo, são 8 mil. Veja só, a conduzir uma Land Cruiser, o último grito, de 5, 7, 9, 12 milhões. Peço para passar a minha imagem de lado. Que estado é esse? Que país é esse que pode dizer que não tem dinheiro, Clemente? Se o motorista que recebe 8 mil está a conduzir a última Patrol de 5, 10, 15, 12 milhões e depois dizem que nós não temos dinheiro. Olha, Clemente, é preciso muita coragem para o que eu vou dizer. Povo moçambicano, este país tem muito dinheiro. Esta situação é propositada. Se eu fosse presidente da República, é possível tornar a vida do povo moçambicano acessível. É possível baixar 60% de desconto em todos os bens, produtos e serviços da cesta básica e dos serviços básicos dos moçambicanos. Baixar luz 60%, baixar água 60%, baixar os serviços hospitalares 60%, baixar o transporte 60%, baixar a portagem para 10 meticais, baixar os combustíveis 60%, baixar todo o produto e ainda financiar, dar empregos moçambicanos, financiar o empreendedorismo, as empresas pequenas e médias e ainda dar subsídio de desemprego aos moçambicanos. Como? Porque nós temos estes recursos. Mas estes recursos não têm dono, pelo que a gente compreendeu, parece que há concessões de minas, de exploração, de prospecção e finalmente também, portanto, de, vamos dizer, até de comercialização destes recursos já privados. São moçambicanos, alguns em consórcios ou em parcerias com estrangeiros, mas que beneficiam diretamente destes recursos, doutor. Olha, aí é que parte a injustiça. Este ouro, aquele carvão mineral, este diamante, este rubi, pertence a todos nós. O que acontece neste país é que todos estes recursos pertencem a elites, a grupinhos, a certos indivíduos e os demais outros são descartados, excluídos, desprezados, marginalizados. Se esta riqueza fosse partilhada de forma equitativa, resolveríamos, eu tenho a mais absoluta certeza, resolveríamos o problema de todo moçambicano. É possível, se eu fosse presidente da República, erradicar a pobreza
não termos nenhum pobre neste país. Gaddafi fazia isso, subsidiava a vida dos seus cidadãos à base da venda Do petróleo. do petróleo. O jovem lá completava 18 anos sem emprego, recebia subsídio. Quer iniciar a vida, quer casar, o governo subsidiava com dinheiro do petróleo. E um detalhe. E isso não estaria a fazer nenhum favor. Okay. É nosso direito. O petróleo, gás, o diamante. Eu sou também de Vilanculos. Ok. Vivi em Vilanculos. Minha mãe neste momento está em Vilanculos. Mas há quem diga que não podemos fazer esse paralelismo direto Por entre que os que não recursos. se pode fazer esse paralelismo É interessante que este direito? debate vai passar para amanhã. Sim, Já aproveito mas aqui em direto eu só quero convidá-lo deixar uma pergunta. para a edição da manhã, mas temos que dar tempo também ao seu colega de Permita-me só, painel. caríssimo Hélio, tem desfrutado deste programa todos os dias. Olha, por isso que eu digo que se eu fosse presidente da República, eu faria isso. É necessário um louco sonhador, visionário para governar este país e fazer isso, porque não tem nenhuma ciência. Os recursos são nossos. Olha, a questão já nem é promessa. Okay. Eu estudei em Nhambane. O que nós usávamos para construir casa? A minha casa de Cambine era de macute. Certo. A cama era de estacas. Os recursos que nós usávamos era ir a Machamba, ir ao mato, tirar o recurso que nós temos localmente e produzir para nos servir, o capim, o caniço. Por que é que hoje a minha avó construía a casa de estacas, tirava matope, fazia parede? O que eu quero trazer de mentalidade é que os nossos antepassados sempre fizeram uso dos recursos do país, da localidade, do distrito. Para fintar a pobreza. Para resolver. É por isso que Deus nos deu esta riqueza. Okay. Por que que hoje, que temos a Dogongo, por exemplo, o calcário é nosso, a argila é nossa, mas o cimento não se pode, pelo menos, se fazer a um preço social para o nativo? Para os moçambicanos. Já chegou a se vender mais barato na África do Sul. Já chegou. E mesmo aqui, veja só que mesmo aqui chegamos a comprar a 180, 200 o saco. Mas o governo brigou por causa das outras empresas. Não há necessidade do preço ser o preço que é. Só foi colocado aquele preço. Não há necessidade. A própria Dogongo disse que não havia necessidade. Agora, Clement, de quem são os recursos? Dos moçambicanos. E por que nós não podemos ter direito? A única coisa que o governo está a fazer é... Nós temos todos os recursos, por exemplo, para matéria-prima, para construção. Permita-me só para terminar. Temos todos os recursos. A única coisa que o governo deve fazer, é facilitar a extração. É colocar uma fábrica para processar aquela argila, tornar cimento e beneficiar a comunidade. O que está a acontecer agora é que nos está sendo feito entender que esses recursos não são nossos, não nos pertencem. Se hoje eu tenho um terreno e debaixo da minha terra tem diamante, se o governo descobrir, vem me tirar. Por que é que não vem, explora e a comunidade ali ter direito e ser sócio daquela exploradora? Ainda que tenha 0,01%, mas é nosso repartir. Isso está quase indo a Nhantumbo. Também tem direito, portanto, a trazer aqui a sua abordagem. Tivemos os 2 telespectadores que trouxeram aqui o seu parecer, obviamente que estão preocupados com este aumento salarial. Portanto, o ilustre Wander já não vai mais ter tempo, infelizmente. Nhantumbo. Olha, eu gostaria que no próximo debate voltasse, eu quero trazer mais aprofundado. Os nossos diamantes e rubis são os mais caros a nível internacional. Uma pedra de diamante ser vendida a 34 milhões de dólares. Uma pedra. Quantas pedras nós temos? Olha, esta imagem? Esta imagem? Estas imagens aqui, mas depois vou trazer com mais profundidade. Certo. Está-se a explorar o gás, está-se a explorar carvão mineral, está-se a explorar o diamante, o rubi, está-se a explorar diversos recursos. Quanto sai só de madeira em Touros? Os recursos da fauna que estão sendo explorados, os recursos marítimos que estão sendo explorados, depois dizem que nós os moçambicanos não temos direito. É possível, Clemente Carlos, se fizéssemos uma distribuição equitativa, justiça social, nós os moçambicanos sermos comparticipantes
das nossas riquezas, da exploração, não haveria desigualdade, não haveria pobreza neste país. Obrigado, Hélio, pelo tempo. Não tem... Considerações finais. Olha, não podemos esquecer também das dívidas ocultas. Os moçambicanos prestam para este governo para pagar as dívidas ocultas. As dívidas ocultas não podemos pensar que foram esquecidas. São mais de 2 mil milhões de dólares norte-americanos que o governo de Armando Emílio Guebuza foi buscar. E este dinheiro está sendo pago. Não somente o dinheiro no sentido da dívida, mas também tem lá a taxa de juros de crédito e a taxa de juros de demora. A questão dos salários não estarem a aparecer a tempo e hora não é à toa. O Estado praticamente paga todos os dias salário. Na altura, o Estado moçambicano pagava os seus salários nos dias 18 a 20. Hoje, o Estado não tem dia para pagar salário. E paga em parcelas, paga em quarteirões salário. Isto advém exatamente destas dívidas ocultas. Agora, indo concretamente para a questão dos minérios, da indústria extrativa, que estava aqui a falar o meu companheiro Ivandro, olha o conflito de interesse que existe entre as Focus 21, a empresa do Armando Emílio Guebuza e da família News. Onde o Florindo News acabou passando a perna à família Guebuza para explorar de uma forma deliberada o ouro moçambicano. O ouro moçambicano tem um preço no mercado internacional muito competitivo. Se formos a ver, poucos moçambicanos aqui têm a capacidade de usufruir do ouro local. Muitas das vezes o ouro que nós temos usufruído dele aqui não é aquele ouro da primeira linha. O ouro da primeira linha é moçambicano, mas procura ver qual é o moçambicano que tem um colar de ouro moçambicano, que tem uma aliança de ouro vindo do Moçambique. Quer dizer, o moçambicano não tem direito daquilo em que vem do seu próprio país. Vamos para o mar. O que nós temos no mar? Vamos para o mar, olha para o nosso mar. Nós temos tudo de bom no mar, mas procura saber qual é o moçambicano que tem na sua geleira um peixe garopa, que tem lagosta, que tem um peixe tigre, que tem sardinha dentro da sua geleira. O moçambicano, nós para somos ter obrigados a comer carapau de Angola. Carapau é usado para isca, para os grandes peixes. O carapau não se consome em certas geografias. O carapau é isca para pescar os grandes peixes. E nós temos dificuldade de comprar esse peixe. 1 quilo de peixe carapau não são menos de 170 meticais. Estamos a falar de 2 peixes. Olha, com esse todo o mar que nós temos neste país. E olha, Hélio, diante disso, a venda, a exploração de todos aqueles recursos, para onde é que vai aquele dinheiro? Por que não se usa aquele dinheiro para o orçamento do Estado? Os diamantes que nós temos acompanhados nas redes sociais a serem vendidos na Europa em leilão, o dinheiro vai para onde? Vendem em milhões de dólares uma pedra, vai para onde? Não seria esse dinheiro para pagar salários dos professores, resolver o problema da saúde? Eu escutei um áudio em que o do Rosário nos impelia a irmos ao Banco de Moçambique questionar em que contas são canalizados esses dinheiros. Não são canalizados na conta do Estado, são canalizados na conta de indivíduos. É terrível. Deixa-me dizer o seguinte. No governo anterior, quando estava a cessar, muito dinheiro foi roubado no Tesouro Nacional. Há tanto dinheiro com dirigentes políticos deste país nos guarda-fatos, embaixo da cama, nos condutores. Se for para aqueles bairros da elite, não há falta de dinheiro. Não há. O dinheiro já está fora do circuito financeiro. Está fora do circuito financeiro. Da Assembleia da República, Ivandro Massinga. Eu sou Clemente Carlos, foi a edição desta terça-feira de Faça Seu Juízo, um debate bastante aceso em que os meus convidados quase que não me permitem tempo para falar. Entretanto, quero agradecer as vossas ilustres presenças. Afinal de contas, é para mim e para a TTV sempre um prazer imenso estar aqui, portanto, acompanhado de ilustres figuras que nos ajudam a compreender Moçambique mais a fundo. Entretanto, o tempo não está a nosso favor. O convite está lançado mesmo em direto para a edição da manhã, contar novamente com este painel para darmos seguimento, porque eu sei que as ideias destes grandes homens ainda são várias e querem naturalmente continuar a partilhar connosco. Entretanto, para já, o tempo não nos perdoa. Acompanhe a seguir o Jornal TTV, na voz e também a imagem da Valdemira, nossa colega jornalista, e nós voltamos amanhã.